Bom, professor, o cenário internacional sempre tem muita discussão, né? Muitas questões que a gente vem acompanhando, mas nos últimos dias uma polêmica sobre a possibilidade do presidente da Rússia, Vladimir Putin, ser preso se vier ao Brasil em 2024 para participar da cúpula do G20. Recentemente tivemos a cúpula do G20 e agora veio essa discussão. Eu pergunto para o senhor o seguinte: primeiro, será que ele viria ao Brasil sabendo que corre o risco de ser preso? E teve toda essa polêmica com as falas do presidente Lula, não é? Tiago, essa é uma das questões chave do sistema internacional contemporâneo, ou mesmo do sistema internacional durante muito tempo, porque o direito público internacional é uma tentativa, né, a estrutura jurídica de um direito público internacional sempre, nos últimos tempos, tentou, de alguma maneira, criar normas e leis que pudessem ter sentido e valor com relação a um sistema internacional, independente da questão soberana de cada Estado. O direito público internacional seria, então, uma maneira de se criar uma interpretação jurídica acima da lei de cada Estado e da soberania jurisdicional de cada Estado. Muito difícil de nós conseguirmos, num sistema de Estados soberanos e independentes, criar uma estrutura jurídica internacional com toda a sua eficiência, ou com toda a eficiência necessária, né? Como é difícil também, Tiago, nós criarmos um governo internacional. É a mesma coisa. Os Estados teriam que abrir mão de soberania. Isto está ocorrendo muito de início, Tiago, na União Europeia. Na União Europeia, os Estados cederam parte da soberania ao desenho institucional da União Europeia. Lá também está se criando um arcabouço jurídico para poder administrar juridicamente e legalmente as questões da União Europeia. Mas pensar isso ainda no sistema internacional, com relação a todos os países, é ainda um sonho distante. Todavia, existe, sim, o direito internacional público, como existe o direito internacional privado, que trata das questões mais ligadas ao ambiente privado das relações internacionais, negócios, empresas transnacionais, cidadãos no processo de imigração, né, turismo, direito dos mares, né? Mas um direito internacional público, aquele que substituiria ou complementaria a questão jurídica de cada Estado, é ainda um processo que está em criação, né? E falo tudo isso para dizer sobre o caso do presidente Putin. Existe um mandato, né? Existe um mandado, desculpe, para que ele seja punido, e essa interpretação tem a ver com esse sistema do direito internacional público, né? O Tribunal Internacional oficializou uma determinada punição com prisão para o presidente Putin em função do que está ocorrendo na guerra russa-ucraniana, né? E isso é verdade, existe realmente uma ordem de prisão. A questão é que o presidente Putin se defende, né? Principalmente se defende a partir do direito russo, né? Ele diz que seria uma intromissão na soberania russa, um presidente ou primeiro-ministro, no caso da Rússia, ser preso, e se estaria desrespeitando o direito constitucional russo, né? Em função do direito internacional público, que para ele, nesse caso, não se aplicaria, né? Mas ele tem realmente uma ordem de prisão contra ele em função de possíveis crimes de guerra, ou crimes de guerra mesmo, já julgados por esta Corte Internacional com relação à guerra da Ucrânia. Então, eu tenho a impressão que ele vai ter muito cuidado ao viajar. Sobre o presidente Lula mencionar a questão do Tribunal Penal Internacional, também vai muito nesse sentido, né? O presidente Lula fez uma crítica. Eu não compreendi bem a crítica, porque essa crítica
não tem a ver com uma agenda do presidente Lula e do governo atual de direitos humanos, porque exatamente no campo dos direitos humanos é que se precisa, para o campo dos direitos humanos, se precisa de uma ordem jurisdicional internacional, com aparato internacional. Isso seria positivo para a questão dos direitos humanos. Aí criminosos, líderes criminosos, crimes de guerra, crimes de genocídio, mesmo uma tentativa de imigração forçada entre países, tudo isso seria julgado por esse Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos não assinaram ainda, exatamente em função dos Estados Unidos não desejarem, independente do governo eleito, um governo republicano-democrata, não querem perder autonomia jurisdicional e ficar muito à mercê deste Tribunal Penal Internacional ou desta estrutura jurídica internacional. E por isso que até o presidente Lula disse, os Estados Unidos também não assinaram. Não acho esse um motivo para não assinar, porque os Estados Unidos são uma potência hegemônica, ou pelo menos ainda com tendência hegemônica, e o Brasil uma potência média regional, uma potência regional e média do ponto de vista internacional. Então, não acho que foi um bom exemplo dizer que os Estados Unidos não assinaram, né? Uma boa motivação para não assinar. Eu tenho a impressão que o Brasil, principalmente um governo como o atual, deveria sim observar o Tribunal Penal Internacional e essa tentativa de se criar uma ordem jurídica internacional com mais cuidado. Por exemplo, para se for o caso mesmo, Tiago, se for o caso do que foi decidido pelo Tribunal Penal Internacional com relação ao presidente Putin, o presidente Putin ser julgado sim. Por exemplo, tentaram julgar, eu me lembro bem, o ex-secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger por pretensos crimes na época da Guerra Fria, como liderança da chancelaria norte-americana. Idi Amin Dada também foi já citado, vários líderes que tiveram se teve alguma dúvida no seu posicionamento como líder, já ocorreram tentativas de julgamento destes líderes. Eu acho que é uma maneira, sim, de você aprimorar as relações internacionais a partir do direito internacional público. O que nós temos que tomar cuidado, Tiago, e acho que isso seria feito com toda a calma, é que esse Tribunal Penal Internacional não exacerbasse nos seus poderes e não ultrapassasse o direito de cada Estado como Estado soberano e independente dentro de um sistema de Estados. O professor Niemeyer, ainda falando sobre o Tribunal Penal Internacional, a gente tem algumas dificuldades de entender como é que funcionaria esse tribunal. E, por exemplo, falando sobre hipóteses, né? Se Putin vier ao Brasil, quem que o prende? É a polícia brasileira? Ele é transferido para onde? Existe um local físico do Tribunal Penal Internacional ou ele fica em qual país, por exemplo? Tiago, essa sua pergunta é muito boa. Essa sua pergunta tem a ver exatamente com o que nós estamos conversando do ponto de vista conceitual. Esta ideia de direito público internacional, que está em gestação há muito tempo, essa tentativa, ela vai precisar de uma estrutura. Eu não sei exatamente onde seria o presídio que ficaria se preso o presidente Putin. É claro que deve ter uma estrutura mínima, mas a sua pergunta é muito boa porque essa estrutura é muito pequena ainda, né? Ele seria preso pela Interpol, seria levado por agentes da Interpol. A sede do Tribunal Penal Internacional é em Haia, né? Na Holanda. Mas a estrutura, me imagino que seja lá. Mas a pergunta é muito boa porque mostra como esse processo de construção de uma ordem jurídica internacional está ainda em processo. Não é como a ordem de cada Estado, que é uma ordem desde o século XVII, vamos para colocar uma data formal, desde 1648, Tiago, quando é assinada a Paz de Westfália, que é o fim da Guerra de 30 anos entre a Inglaterra e a França, e a partir dali, pós-Idade Média, você tem o início da formação do sistema internacional como nós conhecemos hoje, com estados soberanos e independentes que, no máximo, organizam pactos de integração regional como a União Europeia, que começa em 1951, só no século XX, com o Tratado
com o Tratado de Roma, de 1951, 1951, com o Tratado de Roma, que depois forma-se a Comunidade do Carvão e do Aço, e aí cria-se a União Europeia, né? Mas um desenho como esse de União Europeia, onde os Estados cederam parte da sua soberania, por exemplo, a Inglaterra saiu com o Brexit porque não queria mais ceder soberania, queria manter a soberania com o Estado inglês, a sua soberania total como Estado inglês. O Mercosul não tem isso ainda. O Mercosul ainda é uma união aduaneira imperfeita, o NAFTA também não chegou no mesmo patamar da União Europeia. Então, para você ter uma estrutura jurídica internacional que servisse a todos os Estados, é um processo que me parece que vai demorar muito tempo, Tiago, porque essa é uma questão importante das relações internacionais, e os ouvintes da Jovem Pan, eu acho que, tanto da televisão como do rádio, eu acho que é decisivo eles entenderem isso. Existem três planos de análise para compreender as relações internacionais, Tiago. Existe o plano que é o Sistema Internacional de Estados, que é uma variável. Existe grupos de estados que estão se organizando como a União Europeia, esse é o mais avançado como um grupo de integração regional, e existe cada um dos estados. Essas coisas vão se transformando a cada 50 anos, às vezes 100 anos. Então, para você ter uma ordem jurídica internacional, me parece ainda algo muito, muito longe. Todavia, existe um Tribunal Penal Institucional com sede em Haia, existe uma estrutura de uma corte internacional com juízes, tem uma burocracia, sim, isso tem a ver com a sua pergunta. A Interpol poderia executar a ordem de prisão contra o presidente Putin. Todavia, essa estrutura é ainda muito pequena, por exemplo, Tiago, com relação à nossa estrutura aqui no Brasil, como um país soberano e independente também. Ô, professor, eu queria te fazer uma pergunta sobre a guerra na Ucrânia especificamente, né? Porque o tempo vai passando, a guerra daqui a pouco vai completar 2 anos, não há qualquer tipo de previsão, né, de que a guerra possa chegar ao fim, porque não há mediação e também os países não interferem, né? A soberania dos 2 territórios, claro que a Rússia acabou violando o território, mas tem toda essa discussão de que essa guerra não vai chegar ao fim tão cedo. O senhor acha que é possível que tenhamos, no médio e longo prazo, uma tentativa de se acabar com essa guerra? Ou essa é uma guerra que pode durar anos, pode ser uma nova guerra do Vietnã, por exemplo? Tiago, excelente tema também. Pode durar anos, sim. Até porque depois de uma paz estabelecida entre as partes, que eu não sei quando será, não vou pensar aqui o longo prazo, mas não vejo de hipótese alguma no curtíssimo prazo, e vejo o médio prazo uma variável muito difícil de definir o que é médio prazo, né? Mas ainda mais para uma guerra, que é algo tão violento, tão triste na perspectiva humana, né? Da existência humana. Agora, essa guerra, ela tem uma caracterização que é uma guerra de invasão. Então, mesmo depois da paz ser estabelecida, eu tenho a impressão de que durante muito tempo teremos uma guerra civil na Ucrânia. Uma guerra civil entre os grupos pró-Rússia e os grupos vamos dizer, União Europeia, o mundo ocidental. A guerra na Ucrânia não espelha, Tiago, uma divisão, sim, entre maneiras de compreensão do sistema internacional. Uma agenda mais ocidental, uma agenda mais, no caso, russa, que seria cristã ortodoxa do ponto de vista da civilização russa. Tem também a influência da China, no caso, que seria um olhar cínico, né? A civilização chinesa chama-se civilização cínica. É até um nome talvez um pouco pesado para definir, né, a civilização chinesa, né? Tem também a influência ocidental europeia, que é diferente da influência ocidental norte-americana. Há questões entre a União Europeia e os Estados Unidos no campo da política externa. Há questões sim. Há questões dos pactos de segurança por trás disso. E há a questão, como eu disse, se decidir da paz, Tiago, nós teremos, na minha visão, tempos de guerra civil na Ucrânia. E uma guerra civil muito, muito pesada. Por quê?
porque um dos elementos que foram utilizados pelo governo ucraniano de defesa do território ucraniano, já que é uma guerra de invasão, a Rússia invadiu a Ucrânia e tentou tomar o território, principalmente com o exército russo, são as armas que foram distribuídas para a população ucraniana para que defendesse principalmente a capital Kiev com armas, ao povo em armas, né? Que é muito bonito, né? Algo que lembra o patriotismo, mas muito grave, porque quando termina a guerra essas armas permanecem, né? Se nós temos problemas no Brasil com essa questão do tráfico de armamentos, né, que chega nas mãos dos grupos criminosos, imagina num país onde liberou geral e é entregue todo tipo de arma para a população, para os civis, e esses civis começam a ter quase poder de um soldado, poder de polícia durante a guerra, e quando acaba a guerra, eles vão continuar, na minha opinião, se sentindo policiais de algum grupo ou de alguma facção dentro da Ucrânia. Então, Tiago, o futuro da Ucrânia é um futuro muito incerto.